Meus queridos amigos da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, boa tarde. Hoje, 28 de setembro de 2022, temos a honra, e eu estou muito feliz em poder realizar essa live aos queridos amigos de Ponta Grossa, Paraná, nesse projeto todo especial, intitulado Jesus, Luz de Nossas Almas, maravilhoso, que é um estudo e reflexões das obras de Amélia Rodrigues, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Antes de nós iniciarmos com a prece e com o copinho com água, nós gostaríamos de convidar todos aqueles que estão nos ouvindo ou os que haverão de nos ouvir, que a Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor realiza esse projeto há muito tempo. E todas as quartas-feiras e aos sábados tem palestra, gente. Às quartas-feiras às 16 horas e aos sábados às 11 horas. Pelo Facebook ou pelo YouTube. É muito importante nós divulgarmos isso, porque nós conhecemos muitas lives que acontecem à noite. E muitas das vezes as pessoas não têm tempo de ir lá à noite. E agora à tarde, muitas pessoas em casa, né? É só lá. Abre lá no YouTube, clica lá Mestre de Amor e com toda certeza haverão de estar em conexão com mais uma reflexão, com mais um estudo que nos trarão os irmãos convidados pelos amigos da Mestre de Amor, tá bom? Então, nesse instante, convido os amigos ao copinho com água ou a garrafinha com água, fechando os nossos olhos e dizendo: Jesus, sublime amigo, inspira-nos mais uma vez e ampare todos aqueles que nessa tarde haverão de nos ouvir. Que os amigos espirituais possam envolvê-los, ampará-los, ajudá-los em tudo aquilo que se fizer necessário. Ensina-nos, Jesus, a paciência, a humildade e a resignação diante dos teus santos desígnios. Permite, Jesus, que nós possamos compreender-te, mas, acima de tudo, realizar aquilo que você nos pede no teu santo evangelho, porque em teu nome, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais que iniciamos mais esse singelo estudo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Gente, nós escolhemos para falar dessa obra maravilhosa intitulada Pelos Caminhos de Jesus. E o capítulo é o 16, a arte de orar. Nós gostaríamos de realizarmos uma pequena leitura e fazermos uma reflexão de um tema que muitos que já me conhecem, eu amo de paixão. Lembrando, que esse livro, Pelos Caminhos de Jesus, ele foi psicografado por Divaldo Pereira Franco no dia 9/9 do ano de 1987. Portanto, há 35 anos, esse livro, essa pérola de luz, ela está aí para que nós possamos ler, refletir e colocarmos em prática. Então, vamos lá, Amélia Rodrigues inicia esse capítulo dizendo o seguinte: naquela manhã, o Rabi lhes ensinara a orar. A oração mais sublime que conhecemos, que saiu dos lábios do meigo Rabi da Galileia, que todos nós conhecemos, que é a oração dominical, que é o Pai Nosso, que está inserido lá no evangelista, nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 6,
versículos 9 a 15. Então, Amélia Rodrigues começa assim: essa prece apresentava todos os anseios. O que é anseio? É o desejar muito, e necessidades do homem perante o Pai Criador, que é Deus. Essa certeza jamais desapareceria daqueles sentimentos afetuosos. Por quê? Porque Jesus, na sua grandiosidade, sendo sublime amigo, ele nunca prescindiu da oração. Mesmo antes dos discípulos saírem para o seu trabalho, que eram pescadores e saíam muito cedo para o trabalho, Jesus, antes deles, já se encontrava em determinado local em conexão com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Porque já Jesus sabia perfeitamente da grandiosidade da sua tarefa, do seu trabalho, mas acima de tudo, ele sabia que não poderia perder contato com o Pai. É claro que Deus estava nele, ele estava em Deus, e por isso é importante essa ligação constantemente com o Criador, que é Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E aí os discípulos observavam isso. O que Jesus vai lá fazer? O que ele conversa? E durante aqueles 3 anos, eles perceberam que Jesus estava constantemente em oração. É a arte de orar. Mesmo sem entenderem, foram tocados em seu íntimo. Porque é isso que acontece. Mesmo nós não sabemos a grandiosidade de Deus, mas nós o amamos. Mesmo não conhecendo de tudo aquilo que Deus é capaz, nós o amamos. Então, nós sentimos em nosso íntimo a força do mundo espiritual. Mesmo sem entenderem, foram tocados em seu íntimo, pela postura, pelo amor, pelo carinho, por tudo aquilo que Jesus representava para eles. Então, com essa estesia, como nos diz Amélia Rodrigues, o que é estesia? É um sentimento de beleza, sensibilidade. Então, com essa sensibilidade, que se acercaram do Mestre em meditação e pediram-lhe amplas explicações acerca da oração dominical, a fim de que melhor pudessem penetrar nas realidades transcendentes da vida. Porque eles perceberam que Jesus os chamava para uma grande tarefa. E essa tarefa era transcendental, porque ela ia além da matéria, além da vida física. E era importante eles compreenderem que, através da oração, poderiam aurir forças para realizarem essa missão na terra. Então Jesus diz a eles: a prece é uma atitude mental da criatura para com o seu Criador. Isso é importante, gente. A prece é uma atitude mental da criatura para com o seu Criador. Então, entender que através da prece nós podemos estar constantemente em conexão com o Criador, com Deus, com esse ser sublime que é o Criador de tudo aquilo que existe. E, através dessa atitude mental, aurir as reais necessidades da alma, com muita confiança e permanecendo receptivo às respostas da sabedoria excelsa. Porque quando nós nos colocamos em prece, quando nós abrimos a nossa mente às esferas sublimes, elas haverão sempre de nos responder.
e procurar nos tornar receptivos às respostas do mundo espiritual. E aqueles que já há muito tempo se colocam em prece, haverá de perceber tranquilamente as respostas daquilo que deve ser realizado aqui na Terra. E aí Amélia Rodrigues continua dizendo que a oração divide-se em 3 etapas: louvar, pedir e agradecer. Pois bem, gostaríamos de lembrar que com a chegada da nossa querida doutrina espírita, trazida pelo insigne codificador Allan Kardec, no dia 18 de abril do ano de 1857, com o Livro dos Espíritos, nós vamos observar que o início da obra do Livro dos Espíritos, nas suas 1018 questões, inicia-se como um ato de louvor. Por quê? Porque ali nas 13 questões iniciais, nós vamos observar que Kardec se reservou, a mostrar a grandiosidade de Deus. Então, quando nós vamos orar, quando nós vamos pedir, quando nós vamos agradecer, antes nós vamos compreendendo a grandiosidade de Deus. E compreendendo a sua grandiosidade, nada mais é do que louvar, a sua santa sabedoria, a sua criação. Para aqueles que têm o Livro dos Espíritos, é só dar uma olhadinha ali nas 13 primeiras questões. Por exemplo, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí Kardec continua nas suas maravilhosas reflexões, dizendo que ele é eterno, que ele é o antes, o agora e depois, que ele é imutável, que ele não muda nunca, aquilo que Deus é e será para sempre. Deus é imaterial, difere de tudo aquilo que nós conhecemos. Deus é único, não existem outros. Ele é soberanamente justo e bom. Nada escapa ao seu controle. Estamos em seu hálito, no seu pensamento, como peixe nas águas. Portanto, louvar significa admirar e reconhecer sua grandiosidade, do micro ao macro. E lembrando que tudo está no seu controle. A prece, a arte de orar, é um dos fatores determinantes da obra da doutrina espírita. Porque se nós pegarmos lá o Pentateuco de Kardec, do Espiritismo, nós vamos ver que agora, através do índice analítico, existe lá no final, vários assuntos. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, todos têm explicações sobre a importância da prece. Se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, nas questões 658 em diante, fala sobre a prece. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos praticamente 2 capítulos finais, o 27 e o 28, sobre a prece. Todas as obras de André Luiz nos traz importantes relatos sobre a prece e os seus efeitos, como também nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, da psicografia do Divaldo Pereira Franco. Você percebe? A prece é uma forma de nós entrarmos em contato com o mundo espiritual e de uma forma especial compreender a grandiosidade de Deus em nossas vidas. Então, nós
A partir do momento que nós louvamos Deus na sua grandiosidade, como nos relata Amélia Rodrigues, porque tudo que não foi criado é obra de Deus. Nós vamos vendo as grandes florestas, as flores nos seus perfumes, os insetos que ali pousam sobre elas e multiplicam através do pólen, as diversas espécies de flores. Nós vamos observando a natureza, a flora e a fauna, os animais, nossos irmãos que caminham conosco, né, em busca da evolução. Nós temos aí os oceanos, nós temos aí as cachoeiras, os rios, os desertos. Quando chega a noite, contemplamos para o alto milhares e milhares, bilhões de estrelas, brilhando, cintilando em regiões infinitas. A lua prateada, o movimento dos astros. Gente, compreendendo, né, toda essa essas maravilhas da natureza, é ver a grandiosidade de Deus. É observarmos que tudo está sob o seu controle. Bom, depois que nós louvamos essa grandiosidade de Deus, nós então vamos pedir. Nós vamos pedir. E aí, Amélia Rodrigues diz assim: saber pedir é uma arte, de modo que a solicitação não constitua uma imposição apaixonada ou um capricho que não merece consideração. Então, quando nós nos colocamos em oração e pedir, nós vamos pedir saúde, nós vamos pedir discernimento, pedir bons pensamentos, pedir alguma coisa que nos ajude. Então, ela diz que não constitua uma imposição apaixonada para determinadas coisas que não tem razão de ser. Ah, meu Deus, eu peço que o que eu joguei lá na loteria que eu ganhe. Não perca tempo com isso. Ah, eu quero tanto aquele cargo, mas lá existe uma pessoa, quem sabe, meu Deus, com a tua ajuda, ele seja mandado embora e eu venha ocupar o seu lugar. Gente, não é assim que funciona, né? O pedir é pedir um discernimento, é pedir determinação. E aí ela diz assim: Deus lhe concederá, isso é a Amélia Rodrigues, Deus lhe concederá a coragem de você não desistir nunca do seu objetivo, a paciência, que muitas das vezes o que nós queremos hoje demora um pouco e nós temos que ter paciência, ter calma, tranquilidade, e resignação. Caso nós não consigamos, temos que estar resignado perante as respostas do mundo espiritual. Então está lá destacado: coragem, paciência e resignação, e os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda que lhes serão sugeridas pelos bons espíritos. Então, muitas das vezes nos encontramos em uma grande dificuldades que a gente não encontra saída. Então a gente se coloca em oração e pede a Jesus discernimento, que naquela noite possamos nos encontrar com os mentores amigos, com espíritos familiares, que nos oriente, que nos ajude, que nos inspire, para que no dia seguinte consigamos sair, né, daquela grande dificuldade pela qual nós estamos inseridos. E Deus assiste aos que se ajudam e nos esforçar para realizarmos sempre o bem, sempre o melhor. Nunca prejudicar a quem quer que seja. Nunca, jamais. Lembrar que pela prece, Deus permite que os bons espíritos venham nos ajudar. Isso é um fator importante, gente. Porque pela prece, nós elevamos o nosso padrão vibratório, oramos ao Pai Sublime
e ele permite, né, que os bons espíritos, que os espíritos familiares, com aqueles que nos antecederam além do túmulo, venham nos ajudar, venham nos fortalecer. E nós temos muitas entidades maravilhosas, né, que endossaram a nossa atual existência, que está junto conosco, que só quer que nós entremos em conexão com eles, através da prece. Então, ela diz assim: Deus assiste aos que se ajudam. Lembrar que pela prece, Deus permite que os bons espíritos venham nos ajudar. Só o Pai, Deus, sabe o que é de mais valioso para o filho em aquisição de experiências. Porque muitas das vezes vamos pedir coisas que não vai nos ajudar em nada. Só vai complicar ainda mais nossa existência. E talvez a gente desencarne dizendo assim: Deus nunca nos atendeu naquilo que nós precisamos. E chegando no mundo espiritual, né? Porque a vida continua, nós seremos lá o que nós somos aqui, e com toda certeza nós vamos questionar: Deus, mas quando eu estava lá eu te pedi isso, aquilo, outro, e nunca fui atendido. Aí será mostrado na tela, né, das nossas existências espirituais passadas, e nós veremos tranquilamente o porquê de Deus não nos ter atendido naquilo que nós tanto precisávamos. Porque era exatamente numa outra situação que nós precisávamos crescer, através da paciência, da tolerância, da resignação, da humildade, da compreensão, da submissão da vontade de Deus. Portanto, após nós louvarmos o Criador, depois de nós pedirmos, aí existe o momento de agradecer. E aí eu gostaria de dizer o seguinte, que muitas das vezes podemos nem louvar a grandiosidade de Deus. Podemos até não pedir nada. Podemos não pedir nada. Por quê? Porque nós estamos aí de plena saúde, temos nosso trabalho, temos nossa família, temos o nosso corpo perfeito, nós temos tudo o que nós gostaríamos de ter. Só que tem o seguinte: através da prece, nós temos sempre que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. Isso é ponto pacífico. Porque Deus nos concede coisas que a gente nem precisa pedir. É o ar que respiramos, é o solo que nos sustenta, é o sol que nos aquece, é a chuva que faz verdejar os campos, é a água que nos mata a sede. Então nós vamos observando que Deus nos propicia condições de nós continuarmos nessa caminhada espiritual. Então, temos sim, né? Temos, vamos dizer, né, por obrigação de todas as noites antes de deitar, agradecer por tudo aquilo que Deus nos concede. Então, Amélia Rodrigues diz assim: agradecer é se mostrar grato a Deus e fazer pelo próximo o que está ao nosso alcance. Ajudando os necessitados, você descobre o seu talento. E com isso, a melhor maneira de ajudar o próximo. Então, veja como a Amélia Rodrigues é sublime. Porque, além de nós agradecermos por tudo aquilo que Deus nos proporciona, ela diz que um ato grandioso de agradecer é também servir, ajudar aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades, que é o nosso próximo. Percebe? Deus ele nos ajuda constantemente sem nos pedir nada. E Ele sabe das nossas deficiências, das nossas dificuldades. Então, Ele quer que o nosso ato de agradecer seja também
um ato de nós ajudarmos a quem precisa. Ajudando os necessitados, diz-nos Amélia Rodrigues, você descobre o seu talento e com isso a melhor maneira de ajudar o próximo. Vamos imaginar assim, né? Lá no Mestre de Amor, existe um dia da semana, um sábado, que as pessoas se encontram para fazer um almoço aos que precisam. Então, aquele grupo ali que se reúne todos os sábados, cada um tem o seu talento. Algumas senhoras vão lá para a cozinha, né? Trabalhar lá nas panelas, se ela tem habilidade para isso, tem o seu talento para isso. Outras estão lá descascando os legumes, é outro talento. Já se acharam o seu talento. Outros estão organizando filas. Outros estão lavando os pratos, os utensílios. Então, outros chegaram antes para realizar a higiene no ambiente. Então, é importante que nós descobrimos o talento que há dentro de cada um, porque dessa forma podemos, da melhor maneira, ajudar o próximo. Agora, nós gostaríamos de dizer, de uma forma assim, muito tranquila, que Amélia Rodrigues nos traz um poema da gratidão. Nós não vamos ler, que todos nós conhecemos esse poema da gratidão, que para mim é um dos poemas, uma das mensagens mais lindas que eu conheço na doutrina espírita. Que quando Divaldo, na sua eloquência, nas suas palestras, que até hoje trabalha, até hoje nós assistimos lives com o nosso querido Divaldo, nos seus 95 anos. Se eu não me engano, ele nasceu no ano de 1927. E desde lá de jovenzinho, ele está aí, nos trazendo grandes ensinamentos. Tanto através da palavra, quanto através da sua mediunidade e psicografia. E aí, Divaldo nos brindou com esse maravilhoso poema de Amélia Rodrigues, Poema da Gratidão. Se nós observarmos o poema da gratidão, gente, ela é agradecida a Deus pelas bênçãos recebidas. Quando você leu lá o poema da gratidão de Amélia Rodrigues, então, no primeiro momento, ela é agradecida pelas bênçãos recebidas. Percebe? Por isso que eu falei que muitas das vezes a gente não precisa louvar nem pedir, mas agradecer, como ela diz no poema, pelo dom de enxergar, de ouvir, de falar, de gesticular, de caminhar, dentre outras tantas coisas maravilhosas. Mas o que é mais sublime nesse poema é que, além de ser agradecida, ela ora por todos aqueles que estão em grandes provações. Percebe? Nas entrelinhas do poema da gratidão, ela ora por todos aqueles que não têm a faculdade de enxergar, de ouvir, de falar, de caminhar, de ter as bênçãos que outros têm. Mas ela nos traz a certeza, dentro do poema, que é lindo, gente, que é maravilhoso, porque sabe que em outra vida o sofrimento deixará de existir. É isso que diz o poema. Mas eu tenho a certeza que em outra vida eles voltarão a enxergar e contemplar as belezas da natureza, de ouvir, de falar, de poder caminhar, agradecer pelo lar, agradecer pela presença de um cão, daqueles que vivem na solidão. Então, quando nós observamos esse poema, eu digo tranquilamente, que para mim Divaldo é um apóstolo. É um apóstolo, Qualquer dos irmãos que está nos ouvindo aqui é só pegar. É lógico, eu lembro também do Chico Xavier, do Eurípides Barçanufo, de Kaiber,
de Bezerra de Menezes, Ivone do Amaral Pereira, de outros tantos, mas de Valdo também. Porque se nós formos no dicionário e lermos lá o que é um apóstolo, é uma pessoa encarregada de pregar o Evangelho, de pregar os ensinamentos de Jesus. E isso Divaldo faz. É um missionário que deixa as vontades de lado para viver em função de propagar sua fé. Ele é um pregador, ele é um missionário. E o que Divaldo fez durante toda a sua vida? Pregou a mensagem de Jesus, na sua mais pura expressão. E continua, e continua. Pois bem, para nós concluirmos, nós gostaríamos de dizer o seguinte, que a providência divina tem formas muito diversas de entrar em contato conosco, quando nós estamos em situações difíceis e oramos sentidamente pedindo a Jesus, a Deus que nos ampare e que nos proteja. E aí, algumas pessoas perguntam assim, mas como nós poderíamos compreender a resposta de Deus? E nós vamos dizer o seguinte, que a resposta que buscamos, muitas das vezes pode estar na conversa com um amigo. De repente, aquilo que nós durante a semana inteira estamos pedindo a Deus, numa conversa com alguém, nas palavras, aí tem a resposta daquilo que nós pedimos. Ou nas linhas de um livro que manuseamos por acaso, ao ler um livro, de repente está lá aquilo que nós precisamos. Nas lições de uma palestra, nos relatos trazidos por um filme, de repente aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós queremos tanto, a gente sente para ver um filme e ali vem a resposta, né, que nós tanto precisamos. Nos sonhos à primeira vista incompreensíveis, nas coincidências da vida que nos fazem parar por alguns instantes para pensar, num vídeo ou mensagem recebida por WhatsApp. Não é isso que acontece? Muitas das vezes alguém nos fala assim, nossa, era exatamente isso que eu precisava. Eu nem imaginava que eu poderia receber uma mensagem dessa. E olha que muito me ajudou. Num painel à beira da estrada, numa frase no para-choque de um caminhão. É uma pessoa desesperada, levanta cedo, eu não sei o que fazer, eu preciso de uma resposta, de repente está dirigindo, para trás de um caminhão está lá assim, Jesus te ama, confie. Puxa vida, eu não pensei que Jesus estaria me observando de longe. No meu desespero, no meu sofrimento, eu esqueci de tudo. E por quê? Se Jesus jamais esquece de nós. Então, nesse instante, convidamos amigos para o copo com água, a garrafinha com água, e simplesmente dizemos, Senhor de infinita bondade, muito obrigado, Jesus, por mais essa tarde de reflexões, que possamos compreender-te a cada minuto e instante, Jesus, mas acima de tudo colocarmos em prática os teus ensinamentos, para darmos continuidade ao teu evangelho de luz, a outros tantos corações que precisam. Deus de infinita bondade, dai-nos forças, dai-nos condições para nós continuarmos na prática do bem, para que assim, Jesus, possamos nos encontrar. Obrigado sempre, Senhor, pela tua ajuda, pela tua inspiração. Abençoe todos os nossos irmãos do Mestre de Amor e outros tantos que vêm compartilhar com essas reflexões, com esses estudos. Porque em teu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso e com as bênçãos dos amigos espirituais, encerramos essa singela preleção. Que possamos, com as bênçãos de Deus, estarmos em outros momentos juntos. Muito obrigado, meus queridos amigos. Fiquem todos com Deus. Muita paz e muita luz aos seus corações.